Olá, vamos começar nossa live. Hoje é 22 de fevereiro de 2019. Vamos falar um pouquinho das notícias da semana e também vou falar um pequeno celebrate. Nessa semana, na verdade, a morte do Boechat me deixou bem preocupado, bem chateado. Eu acho que eu considerava ele, apesar de distante, nunca ter conhecido ele, eu considerava ele muito como amigo. E talvez a maneira que ele fazia o jornal, uma coisa assim, era muito importante para mim. Então, em Celebrate, ao Boixá, eu vou falar algumas notícias da semana, para a gente começar o nosso Cognitive Tools User Friendly. Muito bem. No Brasil, o ministro que não tinha medo de sair com a camisa manchada de sangue de um hospital controlado por milícia foi exonerado por fake news. USA, o presidente Trump foi processado por declarar estado de emergência para construir muro na divisa com o México. Venezuela, Maduro, com o apoio dos militares, é claro, se mantém no governo e fecha a divisa com o Brasil. Brasil apresenta nova reforma de previdência, sem incluir os militares. O Papa Francisco, não o João de Deus, nem o Papa Bento, é quem quer mostrar e condenar os crimes sexuais da igreja que sempre existiram e ficavam escondidos em nome de um bem maior. A justiça brasileira, sem o Congresso, quer criminalizar a homofobia. Esses assuntos parece que são fora de nós. Mas é isso que eu quero fazer com vocês hoje. Eu quero colocar para dentro. Como eu falei no preview, se você tiver um tipo um sentimento perceptivo, todas as notícias que tem fora de você, sobre o Brasil, sobre o mundo, sobre o que está fora de você, ela tem uma relevância interna. Você absorve a notícia e dentro de você tem uma percepção sobre o que foi falado ou o que você foi sensibilizado. Alguns chamam isso de qualia, a qualidade do estímulo, que só está dentro da tua cabeça, não está fora. E é sobre isso sempre que nós trabalhamos. Nós não trabalhamos com a notícia lá de fora, nós trabalhamos dentro da tua cabeça. Eu quero trabalhar sempre com essas percepções dentro da tua cabeça, não fora, tudo dentro. E essas notícias que eu falei da semana, e coloquei aí o Nicolás Maduro, e coloquei um monte de gente aí no meio, é importante para você saber o quê? Dentro de você tem um presidente, dentro de você tem uma percepção de ser presidente. Nós vamos falar sobre ela hoje. E nós temos que pegar essa percepção de ser presidente, de ser comando, e melhorar essa percepção. E essa live de hoje, nós vamos falar dessas cognitive tools, user-friendly, quer dizer, um uso fácil dessas ferramentas, tentando buscar esse presidente teu, tentando melhorar as condições para que você viva melhor dentro de você. Olha só, nós estamos falando tudo dentro de você, nós estamos falando de qualias, a qualidade de vida, os qualias internos, tudo que você sente. Então nós vamos começar primeiro com essas ferramentas cognitivas que eu falei, e falei que ia falar de palavras e fé, e crença e tudo. É assim, na tua casa, você tem um monte de ferramenta. Você tem talheres, você tem chave de fenda, você tem alicate, você tem faquinha, você tem chaveiro, você tem farolete, você tem um monte de coisa em casa. E você vai, e para fazer cada tarefa na tua casa, você usa algumas ferramentas. Até a máquina de lavar roupa, você usa o garfinho, a faca para comer, para beber, você vai lá, abre o abridor de garrafas. Você usa ferramentas. As ferramentas são tecnologias. Uma civilização com mais tecnologia está usando o celular, a internet, tá, um diferencial de coisas, mas são ferramentas. Você usa para a vida. Ok. Vamos voltar você, dentro de você, falando sobre você, mas eu me coloco aí. Voltamos para 0 ano. Você nasceu agora. Se você nasce, apesar de ter ferramentas, ou poder existir ferramentas fora, você nasceu. Se você nasceu, você não tem nem palavras. Mas você sente.
Não tem palavra. Falta recurso linguístico para você. Então, quando você nasce, uma das principais ferramentas que a tua mãe, que teu pai, que o teu cuidador ou cuidadora teve que entregar para você foi um pequeno recurso de reconhecimento de face, de carinho, não carinho, de afastamento e aproximação, de medo, de, sabe, de um certo uma relação, um engajamento em função das tuas sensibilidades, como fome, como frio. Você teve sentimentos muito fortes. E esses sentimentos fortes foram saciados ou não por esse cuidador. Esse cuidador tinha uma relação mais forte com você. Então, sentimentos que você tinha e palavras que você foi recebendo. Isso é bem importante nós termos isso daí, porque nós temos as sensações básicas de fome, frio, sede, calor e etc., que a criança está tendo, e o cuidador está se relacionando com ela. Essa relação do cuidador com a criança está estabelecendo uma linguagem corporal, com cheiro, com emoção, com visão, com audição, é muita coisa. Mas mesmo nessa linguagem, você começa a aprender palavras. Papai, mamãe, fome, medo, tchau, oi. Começa a falar algumas palavras. Só que nesse contexto, antes de 3 anos de idade, 3 aninhos, a gente está parando em 3 aninhos, que em 3, 4 anos, a gente vai sempre ter um círculo em volta dessa idade que eu acho muito nobre, tá? Então, você usou um repertório de palavra até 3, 4 aninhos. Você, com esse repertório de palavra e competências infantis, por que vai falar de competências infantis agora? Competências infantis tem a ver com você anda, você simula andar em pezinho ou gatinha, você já consegue ir no banheiro sozinho, você já consegue fazer algumas coisas com mais facilidade, tirar a roupa se está com calor. Você tem essa inocência com essas performances cognitivas. Você consegue pegar, riscar, você consegue jogar as coisas. E quando escuta um barulhinho, o olhar vai para lá, tá? Quando você mexe, também depende, você mexe a cabeça, os teus olhos têm um movimento diferenciado disso, você acompanha os estímulos, competências cognitivas. Essas competências criam em você habilidades motoras, habilidades emocionais. Como você vai reconhecer o sorriso da mãe, a tristeza? Você tem toda uma estrutura, uma formação, um banco de ferramentas cognitivas. Eu chamo de cognitiva, mas são ferramentas que envolvem ferramentas motoras, cognitivas, emocionais, blá, 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 blá. É muita ferramenta. Então, é como se você tivesse na casa agora a faquinha, a colher, os talheres, a chave de fenda, o alicatezinho, o celular. Você tem ferramentas, o teu banco de palavras que você está aprendendo, mas o teu banco de sentimentos internos e emoções que você está começando a representar através das palavras. Ok, ok. Só que você tem um repertório de emoção muito grande. O teu cérebro está com a inocência. Ela tem muita ligação. Então, você tem emoções muito maior do que o repertório que você tem. E aí você começa a tentar representar as emoções com o repertório de palavras que você tem, e você começa aos poucos a reduzir as emoções sentidas com o repertório de palavras que você tem. E aqui começa um problema bem sério. Se a criança não teve as competências infantis e ela tem um recurso de palavras mínimos, o recurso mínimo, vai começar com que os sentimentos dela sejam reduzidos, não sejam tão sentidos por não ter representação linguística. Ela fica um pouquinho acunhada, meio isoladinha e tal, mas essas ferramentas, a palavra que ela usa não representa tudo que ela sente e ela vai tentando, ela está brincando com essas palavras, tá? Muito, 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 muito importante as competências cognitivas das crianças para tentar desenvolver mais essas palavras. Ok, volto ao adulto, a quem você é agora. Você, quando você percebe ser,
a identidade que você tem de ser eu, ela depende muito do teu fazer. Então, se você está jogando bola, de repente o ser eu é ser o goleiro, ser eu é ser o lateral. Se você está dirigindo, ser eu é ser o motorista. O fazer agrega, ele busca, ele usa estruturas cerebrais e esse fazer faz você se perceber ser no próprio fazer. Há uma redução, há um ser isso. Quando você se sente, eu sou o Jackson, eu sou o Manuel, eu sou o Abel, eu sou a Fernanda, eu sou a Mariana, eu sou alguém, quando eu normalmente uso palavras e falo assim, sou uma pessoa emocional, eu sou uma pessoa muito triste, eu sou muito contente, eu sou muito... Você usa palavras para tentar usar o pensamento de ser. Ok. Quando eu era muito novinho, eu acredito que perto de 10 anos de idade, eu acredito, eu não tenho certeza, mas eu acho que até menos do que isso. Eu estava no quarto e eu olhei para uma estrela assim longe e só pensei assim, caramba, estou aqui, sou o Jackson, homem, Jackson, garoto, né? Homem. Se eu tivesse nascido em outro lugar, em outra cultura, aprendendo outra língua, eu estaria pensando que sou eu do mesmo jeito? E fiquei com aquilo na cabeça. E se eu tivesse nascido em outro lugar e sendo mulher? E chegou até lá, né, nesse tempo, extrapolei de tal maneira que eu falei assim, e se eu fosse um pigmeu mulher, lá na África, o que eu seria? Quem era o meu eu? O eu que sou depende da cultura de onde vem. A consciência que eu tenho, ela foi aumentando os seus recursos desde a minha infância. Desde as palavras que meu pai e minha mãe usaram. Essas palavras representam emoções, essas palavras representam sentimentos que nós temos, e essas palavras, quando eu falava, tem dentro do cérebro uma refração, ela ativa várias áreas e puxa determinadas emoções, mas também limita algumas emoções. Então, o que nós temos que fazer para melhorar a nossa vida, para melhorar o desempenho da nossa vida interna? Veja bem, vamos falar do Qualia de novo, vamos falar de novo da percepção interna que você tem sobre o nosso governo, sobre o Trump, sobre a enchente, sobre seca, não importa, sobre Brumadinho, tudo que acontece fora tem uma representação da percepção desse acontecimento que aconteceu fora, essa percepção interna. Isso mexe comigo. Brumadinho, por exemplo, pode ser você começou a falar mal de alguém de uma maneira, soltou tudo para fora. Aquela emoção enorme, forte para fora, estava dentro de você. Você tem que controlar isso, melhorar isso. Então, tudo que você vê fora, se você viu, se você percebeu, se você foi engajado, se você teve sentimento com isso, esse sentimento está dentro de você e nós podemos melhorar esse sentimento. Essa é a ideia. Tudo que você vê fora e sente do que está ocorrendo fora é um sentimento que você pode melhorar dentro de você. E nós vamos entrar nesse ponto, e é muito importante esse ponto. Quando você estava com 3 anos, voltando a 3 anos de idade, com 3 anos de idade, você teve um repertório de palavras, você tentou reduzir os teus sentimentos e emoções a esse repertório de palavras razoável, e também tinha os seus grunhidos e gritos, né? Toda criança tem toda uma comunicação diferenciada também para continuar tendo um repertório maior, mas até os 5 anos isso foi limitado e você já está agora razoavelmente moldadinho e razoavelmente você perdeu a inocência. Por que perdeu a inocência? Porque agora você já fala que está com fome, você não tem mais dúvida, você acha que sabe as palavras que você representa, você acha que sabe e usa aquela. Mas o teu pai e a tua mãe ou teus cuidadores também já está colocando uma estrutura em você. Se você é budista, já está falando de Buda, da maneira como Buda ia, como se comportar, com a roupagem que tem. Se você é cristão, a maneira do cristão, Jesus Cristo, o jeito que era, os discípulos, as histórias bíblicas. Se você tem uma família de ateu, um contexto mais social de algumas lendas brasileiras ou não. Entende? Aqui nós estamos criando o teu céu.
Muito bacana, muito bacana. Algumas pessoas perto da morte tiveram algumas visões. Luz no final do túnel. E quem foi budista até 5 anos de idade via Buda, quem era cristão até 5 anos de idade via Cristo. Quer dizer, aqui está o teu céu, aqui está a tua redução, aqui está a tua esperança de futuro, de seguridade. Claro, teve criança que teve problema nessa idade, com um problema com os pais, de foi molestada, coisa parecida, mas aqui está uma estrutura de teu céu. Então, vamos falar mais dessa normalidade. E aqui está a imposição também daquilo que teus pais pensaram que foi céu. E tá, voltamos de novo com 3 anos de idade. 3 anos de idade, você pega um besouro, você pega uma bolinha e você começa a ter o prazer máximo em brincar com aquela bolinha. Uma coisinha mínima, um caixa de fósforo, você tem o prazer máximo com aquilo. Você tem o prazer máximo em tudo que você faz. Você consegue, não tudo, tudo que você quer fazer. Aí a tua família começa a ensinar para você a transferir um pouquinho esse prazer. Para fazer o que tem que ser feito, arrumar as coisinhas, arrumar outra coisa, para depois fazer isso. Nós queremos o prazer distanciado. É para a criança não ter prazer? Não é isso. É para a criança fazer o que tem que ser feito e sentir prazer. Nessa condição de fazer o que tem que ser feito para sentir prazer, muita gente se perdeu. Eu acho, inclusive, que o Karl Marx foi meio infeliz em falar que o homem não tem prazer no trabalho, ele trabalha para ter prazer. Porque qualquer criatura que nasça quer explorar, quer fazer. O problema é que nós pegamos as pessoas e colocamos ela, condicionamos ela num fazer extremamente medíocre. E aí ela realmente fica mais difícil ter o prazer. Mas fazer as coisas é muito prazeroso. A maturidade está em levar o prazer para o fazer com valor. Você faz e ganha pelo que faz. Isso é muito importante. Vamos lá. Voltamos aos 3 anos de idade com as palavras. As palavras que a tua mãe, que o teu pai colocaram em você, ou te lograram naquele momento para você ter um prazer, antes do prazer fazer algo, reflete para você, traz para nós hoje que palavras que hoje você acredita, ideias, crenças, convicções e a fé que hoje você tem, que são a fé vinculada com palavras, porque a fé e as crenças, pessoalmente, já envolvem parte emocional e o sentir. Essa fé, essa crença, essa opinião que você tem, ela é ferramenta. A opinião é para você usar como ferramenta para um fazer remunerado, para um fazer com valor. E às vezes você se fixa numa opinião e não quer mudar. E o teu fazer não tem a ver com aquilo. E você começa a ter dificuldade no teu fazer, na tua vida diária, no que tem que ser feito, você começa a ficar atormentada com as coisas que tem que ser feitas, e não muda de opinião, não muda de convicção, não muda de crença, não muda de fé. Não troca a ferramenta. A sensação que eu tenho é que alguns indivíduos, é igual aquele canivete suíço, abre todas as ferramentas e aí tem dificuldade de usar a tesoura. Fecha tudo. Fecha a tua fé, a tua convicção, tuas opiniões, fecha tudo. Olha que governo que você está. Está no Brasil. É um Estado democrático, laico, de direito. Fecha as suas ferramentas. Usa a opinião, usa a convicção, usa a tua crença, usa os teus valores para algo que tem que ser feito. Para aquilo que faz bem para você, para o teu corpo, para a tua estrutura interna, para a tua harmonia interna. Use palavras, use frase, use crenças, use a sua fé. E se ela não for tão útil, troque a sua fé. Porque a fé que você tinha há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, ou quando era pequena, era muito diferente. A verdadeira fé para cada indivíduo é a fé que ele tinha com 3 anos de idade, com 4 anos de idade. Não tinha nada a ver com o que nós acreditamos hoje. Eu falo uma história que eu acho muito valor, muito importante. Você é de uma pousada. Você está andando numa pousada, está andando, fazendo caminhadas e pousada, caminhadas e pousada, caminhada. Você caminha durante o dia, dorme à noite. Caminha durante o dia, cansa muito, dorme à noite. A verdade
as opiniões, as convicções, a fé que você tem, são coisas muito importantes para você dormir. Mas no meio do caminho você vai mudando tudo. Você muda a opinião, você muda as tuas verdades, você muda o teu sentimento pela moral, pela ética. Por tudo você muda, respeitando as normas locais, é claro. Mas as éticas que o teu pai passou, que alguém passou para você, são coisas que vêm do passado. Mas na hora de dormir, na hora da pousada, você precisa ter, puxa vida, eu vou dormir e amanhã eu acordo. Minha mãe me ama, eu gosto de fulano. Então você dorme em algumas pseudo-verdades, pseudo-fé, pseudo-crenças, de que amanhã você tem um novo dia, que amanhã o sol vai nascer de novo. Isso é simplesmente uma possibilidade. Amanhã pode não ter sol, você pode morrer hoje. Mas não, eu não quero saber disso, eu quero descansar. Então, as verdades absolutas, as crenças, as fés e as convicções que você tem, é para você descansar, é para você dormir. E daqui a pouco a gente vai dormir. E é tão bom ter uma fé, ter uma convicção, ter uma verdade interna. E às vezes compartilhar dentro de nós mesmos, conosco mesmos, nossas verdades, para dormir bem. Mas amanhã a gente escolhe outras coisas, outras ferramentas para nos darmos bem. Importante, eu vou deixar para vocês, já deu 21 minutos, para vocês, que a gente devia fazer dentro de nós, de nossas percepções, nós devíamos fazer igual o Juan Guaidó. Defendido pelo Congresso, defendido pelo Estado Democrático, apesar do nosso amigo Nicolás Maduro estar lá perto, levanta e fala assim, olha, tem um tirano aí que acha que é o eu desse governo, mas aqui tem mais direito, mais leis, mais normas, e levanta um outro eu, um Estado um pouco mais democrático, e abre para uma eleição. O que eu quero dizer para você? Dentro de você pode ter um tirano autoritário, com uma fé, com uma crença, com uma verdade absoluta, que não abre mão de nada, mas ele pode estar ferindo um monte de outros personagens dentro de você. Personagens mais meigos, mais inteligentes, mais criativos, mais audazes, que são lesados porque não pode ter opinião, porque só esse eu, tirano e forte, impõe a opinião dele. Então, levante teu eu. Descanse, hoje à noite durma bem, deixa um outro eu aparecer, cada vez um eu melhor, mais agradável, mais em paz, mais harmônico com tudo. Um eu que escolhe convicções, crenças e palavras para se dar bem, para se adequar na inteligência local, para ajudar o próximo, para que esse país cada dia seja melhor, para ver em volta de você os fatos e ver a aplicação interna de você onde vai melhorar em função da tua percepção dos fatos. Se você só percebe o mal, você é o mal. Se você só percebe o bem, você é o bem. Se você percebe a paz, você é a paz. A percepção é um ato de criação de ser. Na Alemanha tem um grupo que estão discutindo sobre consciência, mas em primeira pessoa. Eles vão tentar mostrar os tipos de sentimentos que você tem em primeira pessoa e abordar sobre consciência. É o sentir. Claro que alemão tem uma jogada muito forte com as palavras em alemão. Português tem, não é tanto, mas tem também. Mas o sentir reproduzindo nas palavras e esse sentimento sendo o agente da consciência. Sinta tudo sempre. Não negue o sentir. Mas limite esse sentir nas coisas certas, com bondade, com mais segurança dentro de você. Coloque o eu teu com alguns sentires, limitando alguma coisa para não expressar a maldade para fora, para fazer com que a maldade seja contra o teu câncer, contra as coisas de ruim que tem dentro do teu corpo. Para fora, não. Para fora, não. Acho bem, acho o melhor da sociedade. E o melhor para você desempenhar-se bem na sociedade. Pessoal, tenha um bom final de semana e acho que vamos achar o nosso presidente interno, um cara mais meigo, uma menina mais meiga, alguma coisa mais mãezona para nós mesmos, que tome conta da gente, que ame a gente, essa percepção de ser agradável, gostosa, maternal. Isso seria muito bom para mim, para todos vocês e para todo mundo que convive conosco. Bom final de semana para todo mundo. Um abraço, até a próxima live.